substituição. Aqui, beleza? Beleza. Vamos para... Deixa eu só... Isso, agora sim. Queridos, bem-vindos, então, à reação de transesterificação, um assunto muito mais cara de Enem do que cara de PISM. Então, serve para os dois, né? Chama a sua atenção para a palavra transesterificar, significa transformar um éster em um outro éster. Na farmácia, a gente tem uma matéria chamada bromatologia. No laboratório de bromatologia, a gente aprende a preparar alimento. Alimento não é gastronomia, né? A gente prepara algumas, tipo, geleias, essas coisas. Então, às vezes você quer, por exemplo, a Valentina fala assim, Fará, eu quero uma geleia de morango. Mas você não tem a polpa de morango. Aí você vai no laboratório, aí você tem uma essência, você tem um éster de framboesa. Aí você pega um álcool específico que faz uma reação deste éster com álcool. Aí você vai formar um outro éster e um outro álcool. Só que o éster que você vai formar é um éster que caracteriza a essência de morango. Aí você faz a sua geleia com uma essência de morango, mesmo que seja artificial. Então, a transesterificação na indústria de alimentos é muito importante, ela é muito usada. E na química, a transesterificação, hoje, quando eu falo na química de um modo geral, não só na farmácia, mas na química de um modo geral, usa muito hoje a transesterificação para formar biodiesel. Por isso que é assunto de Enem. Lê comigo. A transesterificação é um processo de obtenção de um éster a partir de um outro éster. Um álcool é sempre éster mais álcool, éster mais álcool. Aí você fala, pô, mas um éster mais álcool é éster mais álcool? É claro que a reação não vai acontecer, Fará. Como é que um éster vai se transformar em outro éster? É claro que os ésteres são diferentes. Eu começo com um éster que tem R' e eu vou formar um éster que tem R duas linhas. Eu começo com álcool R duas linhas e vou formar um álcool com R uma linha. Quer dizer, um éster com álcool vai formar um outro éster e um outro álcool. E, normalmente, esta reação ela é feita em presença de ácido sulfúrico. Está escrito aqui, em presença de ácido ou base forte, mas, de um modo geral, ácido. Porque se você coloca uma base em cima dessa seta, está arriscado a base reagir com éster. Aí você tem que ter um controle muito mais específico, muito mais alinhado, você está muito mais alinhado com a reação, para evitar a formação de substâncias que não são interessantes para nós. Tudo bem? Então, esse processo de transesterificação, antes de tudo, é fundamental para a indústria de alimentos, para a bromatologia. Então, vou soltar para você como é que eu quebro um éster para reagir com álcool. Olha lá, presença de ácido. Meio H+, olha lá. Eu tenho o álcool funcionando como ácido. O álcool funcionando como ácido. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho que um álcool, presta atenção, ele só vai funcionar como base. Presta atenção, gente. O álcool, ele só vai ter condições de perder a sua hidroxila quando? 3 casos. Quando? 3 casos. Quando? 3 casos. Primeiro caso, quando é que o álcool vai perder a hidroxila? Resposta, quando ele estiver reagindo com ácido clorídrico concentrado, ácido inorgânico, ácido forte. Segundo, quando ele estiver reagindo com ácido sulfúrico a uma temperatura específica de 170 graus ou 140 graus Celsius. Olha só. Graus Celsius. E terceiro, quando o álcool estiver reagindo com PCl3, cloreto fosforoso ou tricloreto de fósforo 3. O álcool só vai perder hidroxila nessas 3 situações. Então, em qualquer outra situação que não esteja o álcool reagindo com ácido clorídrico, não esteja reagindo com ácido sulfúrico e não esteja reagindo com PCl3, o álcool vai tender a perder o hidrogênio. Por isso que você vai ter uma lise provocada pelo álcool. Ora, se eu tenho uma lise provocada pela água, eu tenho uma hidrólise.
E se eu tenho uma lise provocada pelo álcool, eu tenho uma alcoólise. Se eu tivesse uma lise provocada pelo fenol, seria uma fenólise. Se eu tivesse uma lise provocada pela amônia, seria uma amonólise. Se eu tiver uma lise provocada pela amina, aí eu teria uma aminólise. Toda vez que eu tiver uma lise provocada por alguma coisa, esta alguma coisa perderá hidrogênio, H+. Ou seja, esta coisa que estiver provocando uma lise estará agindo como ácido. Não esquece isso não, hein? Isso é importante pra caramba. Beleza? Eu vou apagar aqui, que isso aí vai estar no seu próximo slide daqui a pouquinho. Então eu quebro o álcool daquele jeito. O álcool vai ser capaz de liberar hidrogênio H+, o álcool vai funcionar como ácido, o álcool vai lisar o éster. Então esta é uma reação que eu posso chamá-la de alcoólise de éster. Quebra o éster onde? É sempre mais embaixo. O carbono é positivo, o oxigênio é negativo. Isso você já sabe. Numa troca justa, a troca justa. Olha lá, esse grupamento de carga negativa, esse grupamento aqui de carga negativa, ele sai, vai se juntar ao hidrogênio, vai formar o álcool, olha lá. E esse grupo negativo, chamado alcoxi, vai entrar no lugar do grupo que está saindo, também negativo, vai formar um outro éster. Então, essa é uma substituição, veja, isso é uma substituição, uma troca de grupos de carga negativa. É uma substituição nucleofílica. Pode esquecer isso? Jamais. Jamais. Não esqueça isso. Tá? Tranquilo, gente? Uma reação de transesterificação a mais importante de todas, esta. O cara olha um negócio desse e fala assim, eu posso correr para a esquerda ou para a direita? Eu quero é correr, que eu não vou enfrentar um negócio desse. Gente, a coisa mais simples do mundo, pode parecer que não, mas é. Primeira coisa, álcool está reagindo. Vou até tirar essa quebra aqui. Primeira coisa que eu quero que você lembre, depois eu apago. Isso aqui, gente, Ana Macedo, isso aqui é um triéster. Triéster. Você sabe. Esse R aqui, esse R' e esse R duas linhas representam carbonos, cadeias com 10 ou mais carbonos. Por isso que eu falo que esse é um triéster de caráter graxo. É um triéster bonitinho, é uma graxinha. Por isso que ele é graxo. Esse triéster graxo, ele estará reagindo com álcool. Pode ser qualquer álcool? Não, por isso que eu escrevi que essa reação é a mais importante. Por isso que eu escrevi que esta é a transesterificação mais importante. Por isso que essa aqui você não pode esquecer. Essa aqui você não pode esquecer. Esta reação é reação de prova de Enem. Ah, mas eu estou fazendo PISM, você esqueceu? Eu falei, eu sei, pô. Isso pode acontecer no PISM, tranquilamente. Então tá. Esse é um triéster de cadeia longa. É um triéster graxo. Estou reagindo com álcool. Percebeu? 3 mol de álcool. Primeira quebra. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchan, 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 tchan. Negativo, negativo, negativo. Aqui, ó. Carbono positivo, carbono positivo, carbono positivo. Aqui, ó. Álcool, quebra aqui. Álcool, quebra aqui. Oxigênio negativo, hidrogênio positivo. Show. O que vai acontecer? Vou mudar de cor. Mudei de cor. Muda de cor. Mudei de cor. Mudei. E esse grupo de carga negativa vai se juntar a esse carbono. 3 vezes. Olha lá. Esse. Beleza? Ou seja, vai formar um triéster. Triéster de etila. Aqui. Beleza. E esse hidrogênio de carga positiva vai se juntar ao oxigênio de carga negativa. São 3 mol de álcool, são 3 hidrogênios formando o que a gente chama de glicerol, ou glicerina, ou propanotriol.
Tá, beleza. Por que você está valorizando isso tanto, Fernando Fará? Simples. Porque este álcool, para reagir, fazer com que isso daqui ocorra desse jeito, este álcool tem que ser um álcool menor. Tem que ser chamado, tem que ser um álcool que nós chamamos na química de álcool inferior. O que é isto, Fernando Fará? O que é isto? Álcoois menores ou álcoois inferiores na química são o metanol e o etanol. Então, se esta reação de um triéster qualquer, de um triglicéride, de um triglicerol, de um triacilglicerol, de uma gordura, de um óleo qualquer, estiver sendo colocado frente a um álcool inferior, menor, chamado metanol ou etanol, eu terei a capacidade de formar o que nós conhecemos como glicerina, que para nós é o biocombustível, na forma de álcool, e eu vou formar um conjunto de ésteres, graxos de etila ou de metila. Esse conjunto de ésteres graxos de metila ou de etila é chamado de biodiesel. Então, essa reação de transesterificação, queridos e queridas, ela passa a ser mais importante do que a reação de saponificação, porque na transesterificação nós teremos condições de formar biocombustíveis, um na forma de álcool, que nós chamamos de biocombustível na acepção da palavra, e didaticamente o outro biocombustível que nós formaremos é chamado de biodiesel, que é um conjunto de ésteres graxos de metila ou de etila. Por que de metila ou de etila? Porque a composição química, orgânica, estrutural de ésteres graxos de metila e de etila são muito próximas, são muito semelhantes às estruturas orgânicas moleculares e estruturais do diesel, tradicionalmente retirado do petróleo. Hoje, a geografia deve falar isso para vocês, cada litro de óleo diesel extraído do petróleo, cada 1 litro de óleo diesel extraído do petróleo tem 5 até 5% de biodiesel. E é muito pouco. A proposta para até 2024 é que cada litro de diesel produzido nesse país, retirado do petróleo através da destilação fracionada, tenha até 20% de biodiesel. Você imagina a mitigação que isso vai proporcionar na natureza em termos de produção de gás carbônico, em termos de produção de, vamos lá, queima com liberação de gás carbônico, queima com liberação de dióxido de enxofre e queima com liberação de monóxido de nitrogênio, que é o nosso querido óxido nítrico, que oxidado em ambiente extremamente oxigenado vai se transformar em anidrido nitroso nítrico, que vai gerar o ácido nítrico na chuva ácida. Então você vai ter 20% a menos de produção de substâncias nocivas à nossa saúde, capazes de causar, né, uma alteração no nosso planeta em termos de gases nocivos à saúde nossa. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Mais ou menos? Existe o ônus, né? Claro, em tudo que nós fazemos na nossa vida, existe o ônus e o bônus. Né? Tem gente que fala assim, poxa vida, mas por que nós então nós não temos um diesel completamente natural, que não seja de origem fóssil? Por que nós não temos 100% de biodiesel? Ora, para eu ter 100% de biodiesel, eu vou ter que ter muita gordura. Eu não vou ficar matando cavalo e cachorro para fazer biodiesel. É claro que eu vou ter que plantar. Então, eu vou ter que vir de óleo. E para eu plantar, eu vou ter que plantar o quê? Soja, eu vou ter que plantar mamona, eu vou ter que plantar
algumas que a gente chama de leguminosas, que são capazes de gerar óleos que podem ser capazes de se transformar em diesel, em biodiesel. Só que o ônus disso vai ser uma diminuição na plantação de produtos de primeira necessidade que chegam às nossas mesas, em detrimento de uma necessidade de plantação de materiais que gerem óleo, que vão financeiramente ser mais interessantes para nós. Então você vai ter mais dinheiro no bolso, mas não vai ter comida. O bônus vai ser exatamente a menor capacidade de poluição ambiental que esses materiais, quando consumidos, quando queimados, poderão gerar. Entenderam, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria de me perguntar? Vocês estão muito quietinhos hoje. Pode reclamar. Eu estou vendo o chat não, tá? Se vocês escreverem alguma coisa no chat, por favor, falem comigo aqui, que esse eu sou um outro chat. Muito chat, por sinal. E é para poder te tirar sua dúvida, porque eu não estou vendo nada aqui. Pará. Oi, querida. Glicerina seria a mesma coisa que glicerol? A mesma coisa que glicerol. Eles mudaram o nome porque a palavra glicerina, essa terminação aqui, ina, te leva a pensar que seja uma amina. Por isso que falaram glicerol, exatamente pela característica de ser álcool. E álcool, a nomenclatura oficial de álcool termina em ol, né? Por isso que mudaram o nome. Glicerina para glicerol. Tem muita gente que acha que glicerina é uma mina. Tem gente que acha que glicerina, gente, até hoje é isso aqui, ó. Aqui. Acha que isso aqui é a glicerina, que é uma mina. Não, isso aqui é a anilina. A mina primária, a aromática, usada para fazer corante, né? Vocês lembram quando vocês eram pequenininhos, esperava acabar, para cantar parabéns, esperava apagar a luz para você enfiar o dedo no bolo? Aí quando a luz acendia, está com a boca cheia de glacê. Às vezes pegava umas bolinhas coloridas, achando que era doce, quando vier anilina, você comia. A anilina, quando você esquenta isso, tem cheiro de peixe. A mina tem cheiro de peixe, porque é uma estrutura básica. Muita gente aí, muitas crianças aí, enchem a boca de anilina achando que é doce, depois sai chorando no colo do pai, gritando que o cheiro é horroroso. Então, aonde que eu quebro lá, mostrando para você as quebras, onde acontece, sempre mais embaixo no éster. As cargas são formadas, vai haver produção de biodiesel. O biodiesel, só recordando aqui com vocês, que é um conjunto de ésteres, de ácidos graxos, de metil ou de etil. Portanto, para ser biodiesel, tem que ser nessa condição de álcool, sendo metanol ou etanol. Dúvidas? Podem perguntar, hein, gente? Pode parar na aula na hora que vocês quiserem. Agora eu vou mostrar para vocês as principais reações dos álcoois. Tem gente chegando. Fará, Oi. rapidinho, sempre que for uma alcoólise, o álcool vai liberar o H+? Sempre. Qualquer lise, o composto que estiver lisando vai liberar o H+. Então, ele vai funcionar como ácido. Tá? É sempre assim. Tá bom, Ana, obrigada. bem-vinda. Você chegou agora, querida. Bem-vinda. Beleza, Bibi? Qualquer dúvida, me fala. Aninha, bem-vinda. Principais reações dos álcoois. Boa noite, querida. Principais reações dos álcoois. Isso você tem que saber. PISM 3, tem que saber. PISM 3, tem que saber. Os álcoois são compostos anfóteros. What is this? What is this? What is this? Os álcoois são compostos anfóteros. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do nosso querido etanol. O etanol, ele é representado assim nas reações, ou ele pode ser representado assim nas reações. Então, a Vitória, quando o álcool é representado assim, é porque você está querendo mostrar que ele vai perder hidrogênio. Então, ele vai funcionar como um composto de caráter ácido. Fraquíssimo.
não sei se você se lembra, a influência do efeito mais I, empurrará os elétrons desta ligação aqui, ó, entre oxigênio e hidrogênio, mais para perto do hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio fique mais preso na molécula. Por isso que a força ácida do álcool é menor do que a da água. Mas o álcool também, de acordo com quem estiver reagindo com ele, ele pode reagir perdendo a hidroxila inteira. Aí ele vai funcionar como uma base. O que eu quero que você saiba disso aqui? Que um álcool primário, ele tem uma chance de perder hidrogênio mais rápido do que um álcool secundário, pelo número de grupos de efeito mais I. E o álcool secundário tem uma chance maior de perder hidrogênio do que um álcool terciário. Por quê? Porque vai ter menos grupos de efeito mais I empurrando elétrons para o hidrogênio. Então, a ordem de reatividade dos álcoois atuando como ácido é um álcool primário, ele é mais ácido do que um álcool secundário, que é mais ácido do que um álcool terciário. Fará, e se eu tiver dois álcoois, um álcoolzinho e um álcoolzão, com todo respeito, sendo os dois primários, como é que eu vou saber quem é o mais ácido? Resposta, é só olhar quem tem menos carbono. Quem tem menos carbono tem menor força de efeito mais I sobre o hidrogênio da hidroxila. Quem tem mais carbono tem mais força de efeito mais I sobre a hidroxila. Assim, empurra com mais intensidade os elétrons para esse hidrogênio, mantendo esse hidrogênio mais preso na molécula. Conclusão, quanto menos carbono houver na molécula, maior vai ser a sua força ácida. Enquanto ele, como base, é óbvio que é o oposto, que base e ácido são antagônicos. Seria mais fácil perder a hidroxila quanto mais grupos houver preso no carbono da hidroxila, empurrando elétrons para a hidroxila sair. Por isso que um álcool terciário ele tem uma força básica maior do que o álcool secundário, por sua vez, terá uma força básica maior do que de um álcool primário. Mas fará, se o meu sobrinho de 2 anos e meio me perguntar se ele prefere ser ácido ou ser base, aí eu vou te perguntar, é mais fácil perder algo mais leve ou algo mais pesado? Aí eu vou te perguntar, é mais fácil perder algo menos eletronegativo do que algo mais eletronegativo? Sua resposta, ele vai preferir ser ácido a ser básico, pelo fato de ser muito mais fácil perder hidrogênio do que perder hidroxila. Leve em consideração uma coisa, mas é muito difícil perder hidrogênio pelo álcool. Então, o álcool, presta atenção no que eu estou te falando, senão você vai entender errado. Um álcool, ele pode ser ácido e pode ser base, mas ele prefere ser ácido, porque é muito mais fácil para ele perder hidrogênio do que perder hidroxila. Apesar de ser muito difícil para ele perder hidrogênio. Se eu te der, já fizemos esse exercício lá atrás, se eu der para você uma água, ó, a molécula da água, e a molécula de um álcool, e perguntar quem ioniza mais facilmente, sua resposta vai ser, pô, tá na cara, Fernando Fará. Você não tem outra coisa para perguntar, não? Eu tenho um baita efeito indutivo mais I. Se eu tenho um baita efeito indutivo mais I, o que vai acontecer? O que esse efeito indutivo vai fazer com esta ligação entre oxigênio e hidrogênio? O que vai fazer? Vai empurrar os elétrons dessa ligação hidrogênio e oxigênio mais para perto do hidrogênio. Cara, se vai fazer com que os elétrons fiquem mais perto desse hidrogênio, como é que esse hidrogênio vai sair na forma de H+ com facilidade? Vai ser muito difícil ionizar esse hidrogênio e os elétrons estão muito perto dele. Agora aqui não, né, cara? Aqui não. Aqui o que você vai perceber? Você vai perceber que eu não estou conseguindo mudar a caneta. É isso que você vai perceber? Não. Você vai perceber que esta ligaçãozinha entre oxigênio e hidrogênio, os elétrons dessa ligação
vão ficar mais perto do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Assim, vai permitir que esse hidrogênio saia com mais facilidade em relação ao álcool. Por isso que a água tem uma força ácida maior do que a do álcool. Olha que loucura. Água e ácido, quem é mais forte em termos de acidez? A água. Então, por isso que o Mussum, um dos trapalhões, que morreu com fígado desse tamanho, que morreu com cirrose hepática, morreu com um problema cardíaco violento em virtude do excesso de álcool, ele falava assim, eu prefiro tomar álcool do que água, porque a água enferruja, realmente enferruja, ela ioniza mais rápido. Entenderam? Beleza. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, basta dar um berro que o Fará volta em tudo. Então, mostrando para você... Oi. Você pode demonstrar um secundário e um terciário? Perfeitamente. Por favor. Muito obrigada. Você exige. Vou te dar um álcool primário. Aqui. Você tem um álcool secundário. Tá aqui. Ó. Vou botar o OH assim, só para vocês verem uma coisa que eu vou mostrar. E você tem um álcool terciário assim. Como é que é o álcool? A hidroxila. Eu estou deixando assim a ligação hidrogênio e oxigênio aberta, assim, ó, só para vocês verem o que eu vou fazer agora, tá, gente? Olha lá. Vou mudar de cor, porque eu sou muito chato, adoro cor. Isso se conseguir. Álcool primário, porque a hidroxila está presa no carbono primário. Álcool secundário, porque a hidroxila está presa no carbono secundário. E álcool terciário, porque a hidroxila está presa no carbono terciário. Vou demonstrar para você o efeito indutivo. O efeito indutivo, esse efeito indutivo aqui, ó, sobre o carbono da hidroxila. Um efeito indutivo mais I. Aqui, sobre o carbono da hidroxila, existem dois efeitos indutivos mais I. Aqui. Então, um empurrão que se dá em dobro, portanto, os elétrons dessa ligação entre oxigênio e hidrogênio ficarão mais perto desse hidrogênio, vai mantê-lo mais preso na molécula. E o álcool terciário, esse, ó, olha lá, ele tem um efeito mais I, tem outro efeito mais I sobre o carbono que recebe a hidroxila, ó, efeito de repulsão. E tem o terceiro efeito mais I, que é o efeito de repulsão. Todos eles exercendo um efeito sobre o carbono da hidroxila, que vai recair aqui sobre os elétrons dessa ligação, que vão ficar mais perto ainda do hidrogênio. Por isso que o álcool primário consegue liberar o hidrogênio mais fácil do que o álcool secundário, que por sua vez consegue liberar o hidrogênio mais fácil do que o álcool terciário. Quem me pediu? Foi a Camila? Ou a Rafa? Entendi, Fará, foi a Vavá. Valentina, desculpa, eu não reconheci a voz. Não, deu tudo certo, muito obrigada, entendi. Tá? Então, a força ácida, ela cresce assim, Valentina, ó. Nesse caso, cresce sentido álcool primário. Agora, se você quisesse analisar a força básica, ela cresceria no sentido oposto. Cresceria no sentido álcool terciário. Tá? Beleza? Beleza, Fará, muito obrigada. Show. De nada, querida. Foi eu. Então, eu vou mostrar para você quanto que o álcool vai perder hidrogênio. Tem que saber isso? Tem. São três situações. Quando ele perde hidrogênio e quando ele perde hidroxila. Tem que saber isso? Tem. Isso cai no PISM? Cai. Qual que vai cair das três situações? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. O álcool vai perder hidrogênio quando ele estiver reagindo com metal alcalino, metal da família A, muito eletropositivo. Um álcool vai perder hidrogênio quando ele estiver reagindo com éster, com cloreto de ácido, com cloreto, com anidrido, quando ele for reagir com amida, ou seja, qualquer derivado de ácido carboxílico. E com o ácido carboxílico, aquela reação que a gente considera a mais conhecida de todas, reação de esterificação. Ácido mais álcool vai dar éster mais água.
e vai reagir com composto de Grignard. Vou mostrar para você uma reação aqui com composto de Grignard. É claro que eu vou mostrar todas as três no próximo slide, né? Mas eu queria te mostrar uma coisa aqui. Olha só que legal, olha. Uma reação de um álcool com composto de Grignard. Olha só. Só para lembrar o que é um composto de Grignard. O composto de Grignard é um composto que tem como característica marcante a presença de magnésio na sua composição. Ele vai ter magnésio, vai ter halogênio e vai ter o grupo orgânico. Então, eu vou fazer essa reação para você. Aí você vai falar assim, pô, o Fará falou que o álcool perde hidrogênio quando ele estiver reagindo com o composto de Grignard. Olha lá, como é que ele perde hidrogênio. E olha onde que o composto de Grignard quebra. Sempre entre a parte orgânica e a parte inorgânica. Ó! Viram? É sempre aí, é sempre assim. Esse é um composto organometálico. Então, eu vou separar a parte orgânica da parte inorgânica. Junta para mim, por favor. Carga de sinais contrários se atraem. Assim eu vou formar o quê? CH4. Ó, formei metano, formei metano. Essa é uma reação de produção de alcano. CH3, CH2, O, MgTV, não, MgCl. Cloreto de etoxi magnésio. Isso aqui você não precisa saber. O que você precisa saber é que essa reação tem por objetivo produzir alcano. Quantos mol de alcano? 1. Ah, tá. Quantas hidroxilas o álcool tem? 1. Entendi a finalidade dessa reação. Identificar o número de hidroxilas de um álcool a partir do número de mol de hidrocarboneto formado. Quem inventou isso? Um cara chamado Zeren Vitinoff. O apelido dele é quase 30. Por quê? Porque o nome dele é 029. Se quiser chamar ele de 029, pode, não tem problema. Então o apelido dele é quase 30. Ô, quase 30, tudo bem? Beleza. Por que você é quase 30? Ah, meu nome é 029. É igual aquele cara que o apelido dele era Presépio. Aí o cara, pô, mas por que seu apelido é Presépio? Presépio é porque meu nome é Armando Nascimento de Jesus. Armando Nascimento de Jesus responde. E o cara, o apelido dele é Presépio. O outro apelido dele era Pinico. Mas por que seu apelido é Pinico? Meu nome é Yurinei. Nossa senhora, não para. Horrível. Horrível. Cada uma pior do que a outra. Ah, quanto pior, vamos voltar para melhor. a reação aqui. Então, gente, perdão, o álcool vai perder hidrogênio, ele vai funcionar como ácido quando ele estiver reagindo com metal alcalino, quando ele estiver reagindo com ácido carboxílico e seus derivados, e estiver reagindo com composto de Grignard ou Grignard, que é a nossa reação de 0,29, o nosso querido quase 30. Eu vou mostrar daqui a pouco essas reações para vocês. E vai perder hidroxila quando? Quando ele estiver reagindo com ácido clorídrico concentrado e estiver reagindo com ácido sulfúrico e calor. O calor são 2, 170 graus e 140 graus. Vai reagir perdendo a hidroxila quando estiver reagindo com cloreto fosforoso ou tricloreto de fósforo, PCl3. Vocês vão ver comigo daqui a pouco no próximo slide. Qual é a reação que você tem que saber para o PISM? Essa do álcool funcionando como ácido. Qual é a reação que vocês têm que saber para o PISM? Esta do álcool funcionando como base. Então, já estou te dando a dica, uma dica boa. E para que o álcool seja reconhecido como um composto capaz de reagir como ácido, como base, você tem que saber só duas reações. A de cima e a de baixo. Exatamente a reação do meio do álcool como ácido, a reação do meio do álcool como base. Tá bom? Eu vou te mostrar no próximo slide. Reagindo como ácido, o álcool com sódio. Olha lá, sódio. Às vezes sinto então sódio. Olha lá. O sódio, ele é um metal alcalino. Se é um metal alcalino, ele tem a capacidade de formar cátion. Por isso que ele vai substituir quem? Alguém que está na forma de cátion. O hidrogênio que está com NOx mais 1, passa a NOx 0. O sódio que tinha NOx 0, chamado sódio metálico,
passa a ter NOx mais 1. Por isso, essa aqui é uma reação de oxirredução. Esta é uma reação que pode ser cobrada na sua prova, onde ele vai te perguntar assim, é uma pilha? Você vai dizer, é. Quem é o cátodo, que é um anodo? O anodo é quem oxida o sódio. O cátodo é quem recebe os elétrons, o álcool. Essa é uma reação de oxirredução. É uma reação de simples troca, queridos. E toda reação de simples troca é uma reação de oxirredução. Toda reação de simples troca é uma reação de oxirredução. E de quebra, você sabe que essa reação ocorre, porque você vai ver a liberação de gás e vai ver a formação de um composto de cor branca. Sabia que é uma substância de cor branca? Deixa eu dar uma dica, não sei se vai ser interessante para vocês. Cloreto de prata e cloreto de sódio. O cara vai me dar uma amostra de cloreto de prata, mas não vai deixar escrito no rótulo. Ele vai me dar uma amostra de cloreto de sódio, não vai deixar escrito no rótulo. Como é que eu vou saber? Pela cor. Ó, sal da família 1A e 2A é branco. E sal da família B é colorido. Não é branco. Viu que legal? Cara, tudo isso está preso a que mês? A que mês? O elétron que está aqui, quando ele salta, ele vai para uma camada e volta. Ele emite luz. Ele emite luz. Se é a luz branca, é da família 1A e 2A. Se é da luz, uma luz colorida, azul, banana, violeta, roxo, beliscão, você pode ter certeza que é um elemento de transição, que o próprio nome diz transição, transita em órbitas diferentes, em quântums diferentes, em espectros atômicos diferentes. A química é o maior barato, gente. É coisa mais bonita do que química? Só química orgânica. Olha lá onde que quebra o hidrogênio. O sódio vai deslocar o hidrogênio. Ele vai provar que o álcool é um ácido, porque ele está perdendo hidrogênio. Na segunda reação, reação de esterification of the milkshake the United States of America. Olha lá, Vivi. Olha lá, Vitória. Isso aqui é uma alcoólise. Olha quem vai perder hidrogênio, Vitória. Quem vai perder hidrogênio? É o álcool. Então, ele está provocando uma lise no ácido carboxílico. Eu posso chamar essa reação de alcoólise de éster, que nós chamamos comumente de esterificação. Por quê? Porque estará havendo uma reação de substituição, onde sai um grupo negativo do ácido e entra o grupo negativo do álcool numa reação de substituição nucleofílica. Esse éster que se forma, queridos, este éster que se forma é o chamado etanoato de propila. Etanoato de propila, porque ele é oriundo do ácido acético, ou ácido etanóico, e do propan-1-ol. Tem que saber isso. Sinceramente, se não souber, não faz a prova. E é isso que cai em prova. A última reação, a reação de 0 em 29, quase 30, vai produzir alcano e sal, do jeito que eu te mostrei, onde que o álcool, onde que eu quebro o composto de Grignard, lá, entre a parte orgânica e a parte metálica, esse é o brometo de etilmagnésio, onde que eu quebro o álcool, o hidrogênio sai na forma de H+, e o H, o oxigênio fica negativo, uma troca. Não falo que é eletrolítica, eletofílica, nem nucleofílica, porque o carbono não está fazendo parte, o álcool, o carbono do álcool não faz parte, por isso que eu falo que isso aí é uma reação de substituição, tranquilamente. Vai formar um alcano e vai formar um sal. Só para lembrar o nome do sal, brometo, palavra de político, né? Eubrometo, de etoximagnésio. Só para lembrar, aquilo que eu falei na aula passada para você, enfatizei que álcool reage como base, porque ele é anfótero, mas ele não reage com base. Isso você não pode esquecer jamais. Jamais. Mostrando para vocês as reações dos álcoois como base. Olha lá, Valentina, aquele álcool que eu estou te mostrando é álcool terciário, olha lá.
Ele vai reagir com quem? Com ácido clorídrico. Presta bem atenção que eu vou te explicar agora. Presta bem atenção. Preste bem atenção. Eu vou te dar um álcool aqui, ó. Esse álcool aqui, ó. Etanol. Vou colocar ácido clorídrico nele. Que ácido clorídrico? Ácido clorídrico. Ácido clorídrico diluído, por exemplo. Aí, o que o Daniel Baroni vai falar? Falou assim, pô, peraí, o Fará falou que se o álcool está reagindo com ácido clorídrico, o ácido clorídrico é um ácido forte. Então, a tendência é o álcool perder hidroxila e funcionar como base. A tendência é desse hidrogênio ionizar-se naturalmente e deixar o cloro separado na forma de íon. Aí vocês, como alunos do PISM 3, é claro que vocês vão perceber uma coisa. Esse Fará, ele está falando umas coisas aqui, mas eu não concordo. E eu vou concordar que você não concorde comigo. Como é que o cloro menos eletronegativo vai poder vir aqui e entrar no lugar da hidroxila, que possui o oxigênio, muito mais eletronegativo do que o cloro? Como é que o cloro vai poder deslocar a hidroxila se o cloro é menos eletronegativo do que o oxigênio da hidroxila? Você imagina aqui quem? No palco, o Faustão. Ô louco meu, tá aqui o Faustão. Tá aqui o Faustão, tá? Aí entra um anão. No palco do Domingão do Faustão, tentando empurrar o Faustão. O Faustão falou assim, ô louco meu, o anão, você não vai conseguir me empurrar não. Então, este Faustão seria a hidroxila. Este anão seria o cloro. Aí o anãozinho fica chateado. Falei, pô, sacanagem, eu não vou conseguir empurrar o Faustão. Realmente eu não vou conseguir. Aí o anão, o que faz? O anão vai e, muito sem graça, sai do palco do Domingão do Faustão. Vai embora, o anão vai embora. O anão vai aonde? Vai lá fora. Aí vai lá fora, vai chamar o quê? Os amiguinhos dele. Ele vai chamar 14 amiguinhos. Ele vai chamar 14 anõezinhos. Aí os anõezinhos vêm, 14. São 14 anões. 14 anõezinhos tentando empurrar o Faustão. Aí o Faustão cai. Ô, louco meu, ele não vai aguentar. Mesmo o anão sendo menos eletronegativo do que a hidroxila, um conjunto de anões consegue deslocar uma hidroxila. O que é isso? A alta concentração de anão consegue deslocar um Faustão. Então, quando eu falo que o ácido clorídrico é concentrado, significa que eu vou ter que ter muito cloro para poder deslocar a hidroxila. Olha como é que eu tenho muito cloro. Colocando o quê? Mais ácido clorídrico. E colocando, além do ácido clorídrico, mais cloro na forma de cloreto de zinco. Se eu tenho cloreto de zinco, ex-jogador do Flamengo, mais ácido clorídrico, além do ácido clorídrico que eu estou colocando para reagir com álcool, é claro que aqui eu passei a ter alta concentração de cloro. Quem propôs isso foi um cara chamado Lucas. Lucas não, Lucas. É mais chique. Ele não gosta de ser chamado de Lucas. Ele prefere ser chamado de Lucas, porque é mais chique. É igual Luz. Luz é pobre, tem que ser Less. É igual Cruz. Cruz é pobre, tem que ser Cras. Então o reativo de Lucas, ele tem uma concentração de cloro alta, capaz de fazer com que este cloro, mesmo sendo menos eletronegativo do que a hidroxila, consiga deslocar a hidroxila. É mais ou menos assim. Preste bem atenção no meu desenho. Olha que desenho feio que eu vou fazer. Eu tenho aqui um Erlenmeyer no laboratório. O Erlenmeyer, bonitinho, tá bom. Aqui eu tenho o reativo de Lucas. Eu tenho ácido clorídrico mais cloreto de zinco. Esse ácido clorídrico com cloreto de zinco, ele é incolor, essa mistura. É uma mistura, porque não reage. Porque aqui tem cloro, que aqui tem cloro. Se você fosse fazer uma reação, você ia dar o mesmo composto. Então, por isso que não reage. Eu quero saber que álcool que eu tenho aqui. Este meu álcool
esta minha amostra incolor é um álcool. Eu quero saber que álcool que é esse aqui. Henrique Pestes. Que álcool que é? Eu sei lá, pô. Não tem nada escrito. Eu quero saber se ele é um álcool primário. Eu quero saber se ele é um álcool secundário. Ou pelo menos eu quero saber se ele é um álcool terciário, pô. Beleza? Pinguei o álcool no reativo de Lucas. O reativo de Lucas, que é incolor, em contato com este álcool que é incolor, é claro que vai ficar incolor no primeiro momento. Aí eu vou esperar wait 5 minutos. 5 minutos depois, o meu Erlenmeyer continua incolor. O que aconteceu? Nada. Se não aconteceu nada, é porque a quantidade de cloro foi insuficientemente significativa para deslocar a hidroxila. Significa que se a hidroxila não saiu, o meu álcool é primário. Pronto, identifiquei o álcool. Beleza. Suponhamos que eu coloco uma outra amostra, só para não ter que desenhar de novo, tá? Suponhamos que eu coloco uma outra amostra. Beleza. Essa amostra é primário, secundário, terciário. Coloquei, pinguei, coloquei no reativo de Lucas. Agitei, beleza. Esperei 5 minutos. 5 minutos depois, eu vejo uma leve turvação. Quando eu falo turvação, é como se tivesse ficado suja a solução. Ela ficou turva. É igual água de piscina depois de chuva, ela fica turva. Pô, mas demorou 5 minutos para ficar levemente turvo? Ah, entendi. Significa que depois de 5 minutos, a alta concentração de cloro foi suficientemente forte, entre aspas, para poder deslocar a hidroxila. Por isso que esse álcool é um álcool secundário. Aí você vai falar assim, vamos tentar fazer de uma outra forma. Uma outra amostra, fará uma outra amostra. Vai ser gotejado no reativo de Lucas. A amostra incolor com o meu reativo de Lucas, que é incolor. O que vai acontecer? Imediatamente vai ficar turvo. Eu não vou nem esperar 5 minutos. Imediatamente ficou turvo. Significa que a quantidade de cloro foi suficientemente forte para deslocar essa hidroxila imediatamente. Aí a minha amostra pode ter certeza absoluta que vai ser de um álcool terciário. Porque ela perdeu a hidroxila rapidamente. Agora eu queria que vocês vissem uma coisa comigo. Olha só que legal. Presta atenção, gente. Presta atenção. Vou tirar esse... Eu escrevi errado aqui rapidinho. Tirar esse carbono aqui. Presta atenção que eu vou fazer. Tomara que você enxergue isso que eu vou fazer aqui, ó. Olha o álcool que eu vou fazer. Olha lá. Olha lá. É um álcool terciário. Igualzinho esse álcool aqui, ó. É um álcool terciário. A hidroxila está ligada no carbono terciário. Vou reagir com HCl. Henrique, o rei do piquenique. Álcool concentrado. Reativo de Lucas. ZnCl2. Olha o que acontece. O cloro, ele vai ser capaz de dissociar-se do hidrogênio rapidamente. E rapidamente vai ser capaz de deslocar a hidroxila. Rapidamente. Trocou. Fará a troca de cor. Troca de cor e mostra. Aquilo que a Valentina me perguntou aquela hora. Efeito mais I, efeito mais I, efeito mais I, empurrando elétrons para quem? Para o carbono da hidroxila. Vai permitir que a hidroxila saia fácil. Vai formar o quê? Isso, ó. Vai sair a hidroxila. Sim. Vai entrar o cloro. Perfeito. Vai formar o quê do outro lado? HOH. Ó, água. Opa, peraí. Essa mistura aqui com água, esse composto não é tão solúvel em água quanto este álcool era. Porque o álcool fazia a ligação de hidrogênio. E este composto maleto faz dipolo dipolo. E a solubilidade é pequena porque o número de carbonos é grande. Por isso que este composto em água faz a mistura ficar... O que eu falei? Quando chove, vai formar uma mistura o quê?
turva. Então, a turvação, queridos e queridas, é em virtude de um composto que é formado, que é muito pouco solúvel em água. Por isso que a turvação rápida indica-se que foi formado um haleto orgânico terciário rapidamente, identificando dessa forma o álcool em questão. Eu identifico um álcool a partir do haleto orgânico formado. Se ele é formado rapidamente, eu sei que o álcool que reagiu é um álcool terciário. Se ele é formado lentamente, eu sei que o álcool que reagiu foi um álcool secundário. E se o haleto praticamente não é formado, é lógico que o álcool primário é que foi o exemplo da amostra, exatamente porque o álcool primário é o que mais dificilmente perde a hidroxila, neste caso. Vou apagar para você... Fará. Oi, querida. Qual que é a vantagem de fazer o reativo de Lucas em vez de simplesmente pegar o HCl ou o ZnCl2 e aumentar muito a concentração? Do HCl com ácido... Deixa eu só colocar só o ácido clorídrico altissimamente concentrado com álcool, a tendência é destruir o álcool, não formar nada do outro lado. Porque a alta concentração de ácido clorídrico, somente ácido clorídrico, dissociado, sem a presença de um zinco, que vai formar um composto que vai nos permitir enxergar alguma coisa, este álcool ele vai continuar. Apesar de poder reagir sendo um álcool terciário, se não tivesse o cloreto de zinco, você não ia ver nada, se ia ver que ia formar algo incolor e ia pensar que não haveria reação. Então, esse cloreto de zinco ali, ele permite que você consiga enxergar pela diminuição da velocidade que vai proporcionar essa reação. O ácido clorídrico, só ele concentrado, sem o auxílio desses componentes aqui, ele faria com que houvesse uma destruição desse álcool, não havendo formação de um composto e fazendo com que, sendo a estrutura, o produto final incolor, você ia pensar que o álcool seria, por exemplo, um álcool primário que não ia reagir. Então, realmente a importância do reativo de Lucas é para fazer com que a velocidade da reação não ocorra tão rapidamente a ponto de você não conseguir enxergar visualmente a formação do produto. Não sei se eu consegui te enrolar. Entendi, sim. Obrigada, Fará. De nada. Ah lá, eu estou escrevendo aqui. Não é para escrever, não, que eu vou... Apaguei tudo para vocês enxergarem o que eu faço agora lá. HCl ionizado. Hidroxila sai pela presença do ácido clorídrico. Olha lá. O cloro tem condições de deslocar a hidroxila e formar um haleto orgânico terciário, mais água. Misturar haleto orgânico terciário mais água é uma mistura que não se forma uma fase só. É a formação de um composto muito pouco solúvel em água. Por isso, a formação da turvação. É uma reação de troca nucleofílica, uma substituição nucleofílica. Reativo de Lucas, ele serve para diferenciar os 3 tipos de álcool. O álcool primário, é muito difícil reagir, por isso que a gente fala que a reação é nula. O álcool secundário, ele demora a reagir, é uma turvação lenta. E o álcool terciário, numa turvação rápida e imediata, é o mais facilmente identificável nesse caso. Tá? Tranquilo, gente? Deu para entender? Então, se alguém perguntar qual é a importância do reativo de Lucas, a sua resposta: identificar o álcool através da formação do haleto orgânico, através da velocidade de formação do haleto orgânico. Repito, função do reativo de Lucas: identificar o álcool através da velocidade de formação do haleto orgânico. Haleto orgânico formado rapidamente, álcool terciário. Haleto orgânico formado lentamente, álcool secundário. Haleto orgânico não sendo formado, álcool primário. Agora você vai ter a segunda reação, o álcool em presença de ácido sulfúrico. Chama a sua atenção para o ácido sulfúrico ali, ó. Você pode trocar o ácido sulfúrico pelo óxido de alumínio, que é um óxido anfótero que faz o papel de ácido. Ou é ácido sulfúrico ou é óxido de alumínio, mas sempre com calor. E são 2 calores. O primeiro,
170 graus Celsius, e o segundo, 140 graus Celsius. 170 e 140 são os produtos da reação de desidratação do álcool. 170 e 140. Não pode esquecer isso. Isso já caiu em prova do PISM, em prova aberta. Hein? Então, estou colocando ali um álcool chamado MET-ET-PROP-BUT-PENT. Dá para perceber que esse composto aqui é chamado de pentan 2-ol. Pent, porque são 5 carbonos. Pentan, porque entre os carbonos só existem ligações sigma. 2 é a posição da hidroxila, ol, que é o álcool. Esse composto tem carbono quiral, ele vai gerar destrógeno, vai gerar levógeno. Então, quando ele é submetido à presença de ácido sulfúrico e calor, ele sofre desidratação. Olha lá, ácido sulfúrico com calor. Estou usando 170 graus Celsius. 170 graus Celsius, a desidratação vai acontecer dentro da molécula. Ou eu tiro hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila, sendo um carbono secundário, ou eu tiro o hidrogênio do carbono vizinho ao da hidroxila, sendo esse carbono primário. Eu vou usar a regra de Sites-F. Sai hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila de menor número de hidrogênios. Se eu for usar a regra de Sites-F, eu vou tirar a água assim, ó. Então, esse hidrogênio que sai, ele sai porque ele tem menos, ele está ligado a um carbono que tem menos hidrogênio. Esse carbono primário teria 3 hidrogênios. Assim, utilizaríamos a regra de Sites-F e formaríamos o primeiro composto, o composto de maior estabilidade molecular, de maior simetria molecular. Esse é o Pent 2-eno. Mas nada me impede de formar um outro alceno, desidratando sem seguir a regra de Sites-F. Se eu desidrato sem seguir a regra de Sites-F, eu vou formar um outro tipo de hidrocarboneto, um alceno, cujo nome é Pent-1-eno. Ora, gente, se é Pent-1-eno, você vai ver claramente que a simetria molecular é diferente uma da outra. Se você analisar a simetria do composto 1 e a simetria do composto 2, o composto 1 é mais simétrico porque tem a dupla imposição mais centralizada. Por isso que ele se forma em maior proporção. A maior porcentagem de compostos formados nessa reação é o Pent-2-eno, porque nós seguimos a regra de Sites-F. Dá para entender? Então, na verdade, uma desidratação dessa, que eu chamo de desidratação interna, dentro da molécula, a chamada desidratação intramolecular, é uma desidratação que ocorre dentro da molécula, ela vai seguir a regra de Sites-F, porque ela vai permitir que o alceno formado seja mais equilibrado, mais simétrico, mais estável, vamos poder assim dizer, entre os dois formados aqui. Então, eles são isômeros de posição, mas o que mais se forma, em maior quantidade, é o composto de cima. Temperatura fundamental saber. 170 graus Celsius. 170 graus Celsius. Eu vou formar um alceno, por isso que é 170. Se eu mudasse a temperatura, eu formaria outra coisa que não fosse alceno. Seria um éter. Olha lá, desidratação que eu chamo de intramolecular, temperatura de 170 graus Celsius, vou formar um alceno e estou aplicando a regra de Sites-F, a regra do tira hidrogênio do carbono vizinho ao carbono do grupo funcional menos hidrogenado. Virando a página, vou mostrar para você uma desidratação de álcool intermolecular. Intermolecular. Oi, querido. Essa reação que você mostrou agora, ela não seria a reação inversa daquela hidratação dos alcenos? Isso, exatamente, exatamente. Mas só que a reação inversa, Daniel, você teria que usar o ácido sulfúrico concentrado e não com calor. Entendeu? Se você quisesse fazer a reação inversa, o catalisador seria ácido sulfúrico concentrado.
Aí a função dele, no sentido oposto, seria de polarizar a molécula, ele seria um polarizante. Entendeu? Ele teria que polarizar o alceno, que é apolar, para que a água, que é polar, pudesse reagir. Então, no sentido oposto, é a mesma coisa. É A mais B dando C, seria uma reação de adição de água e hidratação. Porém, com ácido sulfúrico presente, sempre ácido sulfúrico concentrado. Essa é a sua dúvida? Desculpa, eu nem deixei você falar. Não, não, era essa mesmo. Eu ia perguntar se, então, isso era uma reação de eliminação. Nesse caso, nesse sentido que eu estou apresentando aqui no slide para você, é uma eliminação de água. É uma desidratação, perfeito. Você está perfeito na sua afirmação aí. Beleza, Fará, obrigado. Tá? De nada, querido. Então, volta aqui para mim na desidratação intermolecular. Eu vou ter que desidratar entre moléculas de álcool. Olha lá. Eu tenho 2 álcools, iguais ou diferentes, não interessa. Vou usar ácido sulfúrico de novo, só que uma temperatura menor. O que eu vou fazer? Um álcool, qualquer um desses, pode escolher. Se os dois são iguais, um deles vai perder hidrogênio, o outro vai perder hidroxilo. Ó. Aí você vai formar um éter. Olha lá o éter. O nome do éter, isopropoxi isopropano. Olha que loucura. Um éter ramificado. Olha que loucura. Mais água. Tá? Ó, 2 moléculas de propano, 2 ol, sendo desidratadas, vai formar o isopropoxi isopropano. Que nome mais feio esse. Agora, se a desidratação ocorresse entre 2 álcools diferentes, o que eu ia ter? Aí eu quero que você preste atenção na minha explicação. Tomara que você aceite o que eu vou explicar. Ó. Primeiro álcool. Vamos supor que eu tivesse o metanol, estivesse desidratando uma mistura, metanol misturado com etanol. O que eu ia usar aqui? Ácido sulfúrico. Ah, Fará, não tem ácido sulfúrico. Aí você vai lá na barraca do seu Armindo e compra óxido de alumínio. Não tem problema. Desidratante. Não basta ser desidratante, tem que desidratar. Não basta ser pai, tem que participar. Então você coloca a temperatura de 140 graus. O que vai acontecer? Quando eu tenho isso daqui no recipiente, imagina, eu tenho isso aqui no recipiente, ó. Meu recipiente tem isso aqui, Daniel. Aqui dentro. Tem CH3OH e tem o etanol. Só que eu não tenho nesse recipiente uma molécula disso e uma molécula disso. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas disso, mais 6,02 vezes 10 a 23 moléculas disso. Eu tenho milhões, centenas de milhares, centenas de milhões, centenas de milhares de mol de moléculas de metanol e de etanol. Beleza ou não beleza? Então vamos botar aqui, só para poder ilustrar o que eu estou fazendo para você, eu vou botar uma outra molécula de metanol e vou te botar uma outra molécula de etanol, beleza? Olha que legal, gente. Olha que barato. Em azul. Olha o que aconteceria em azul. Ó, poderia haver uma desidratação entre 2 moléculas diferentes, formando este éter. Mas poderia haver uma desidratação, já que está tudo misturado, entre 2 álcools iguais. Aí eu formaria esse éter. Mais. Lá vai eu. Mais. Vou pegar um verde aqui só para ficar bonitinho. Verdinho aqui. Poderia acontecer uma desidratação entre 2 átomos iguais. Átomos, desculpa, entre 2 moléculas iguais. Aí eu formaria isso aqui, ó. Viu? Quando eu tenho uma mistura de álcools diferentes? Mais água, né? Então, quando eu tenho uma mistura, olha que chique, olha que legal. Olha lá, Lenita, olha que legal. Olha lá, Dani, olha que legal. Quando eu tenho a palavra mistura, eu tenho uma palavra com 3 sílabas. Mistura. Se eu tenho 3 sílabas, significa que eu vou formar 3 compostos.
O primeiro composto é quando eu desidrato entre duas moléculas diferentes. O segundo composto é quando eu desidrato entre as duas primeiras moléculas iguais. E o terceiro composto é quando eu for desidratar entre duas moléculas iguais também. Então, neste caso, eu tenho a formação do metoxietano. Olha lá. Eu tenho a formação do metoximetano. E tenho a formação do etoxetano. Olha que loucura. Eu tenho a formação de uma mistura de éteres, mais água. Se essa mistura vai ter uma fase ou duas fases, aí vai depender do éter. Porque éter, com até 3 carbonos, ele é solúvel em água. Éter com até 3 carbonos, é dipolo, é solúvel em água. Agora, éter com 4 ou mais carbonos, já não se mistura na água, já é apolar. Então, aqui, nesse caso, eu teria um recipiente com duas fases. A primeira fase e a segunda fase. O mais denso seria o etoxetano, mas... o mais denso seriam esses dois compostos misturados com água. E o menos denso aqui, o etoxetano. Essa seria a fase do etoxetano. E aqui embaixo seria a água misturada com esses dois éteres que são misturáveis, não. Entenderam, gente? Eu estou falando demais hoje, vocês estão muito quietinhos. Eu posso apagar isso que eu fiz? Oi. Oi, rapidinho, 2 perguntas. Pois não. Primeiro, você falou ali na mistura, mas é só para quando a mistura tiver só 2 álcools diferentes, né? Isso. Ah, tá. Senão você cai numa probabilidade muito grande, né? Análise combinatória depois. É porque eu estava pensando se tivesse, por exemplo, eu fiquei aqui tentando Nossa montar. senhora, isso nem vai aparecer para você, pode ficar tranquilo. Então. Outra coisa, é o que falou nas outras reações, quando formavam mais de um composto diferente, a proporção de formação. Tem alguma diferença aí também, né, nesse caso? Não, aqui não. Aqui você não tem eu posso falar que há uma equidade aqui, entendeu? Porque você não tem uma concentração molar diferente. Você tem, por exemplo, 1 mol para 1 mol, você pode considerar que a proporcionalidade aqui é igual para todo mundo. Ninguém vai te pedir isso, entendeu? Porque, normalmente, quando o cara pede para você fazer uma desidratação a 140 graus, ele te dá 2 álcools iguais, ele não te dá 2 álcools diferentes. Então, não se preocupe com estequiometria aqui, com rendimento, que aqui ninguém vai te pedir, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Tranquilo, beleza? Obrigado. De nada, querido. Então, deixa eu só apagar aqui para poder soltar o slide aqui, ó. Olha lá, quando a desidratação intermolecular ocorre entre álcools diferentes, tem uma formação de uma mistura de 3 éteres. Naturalmente, como foi falado aí, né? 2 álcools diferentes. Não 3, nem 4, porque senão fica uma loucura. Então, eu tenho 2 álcools diferentes. Observe que o primeiro produto vai ser uma desidratação entre 2 álcools iguais, entre 2 álcools chamados etanol, olha lá, etanol e etanol, olha lá. O segundo vai ser a desidratação entre 2 álcools ramificados iguais, esses 2 álcools. O 2,2-dimetilpropan-1-ol, olha lá, eu vou formar esse éter, olha lá, 2 álcools iguais. E o terceiro composto é exatamente a terceira possibilidade de desidratar, pegando uma molécula e outra completamente diferentes. Então, nesse caso, esse éter que seria formado seria chamado de etoxi 2,2-dimetilpropano. Tá? Apenas isso. Mas pode ficar tranquilo que prova de piso, ainda mais prova de piso, eles nunca pediriam uma desidratação de 2 álcools sendo diferentes, né? Todo mundo que vê isso. E, naturalmente, quem tivesse isso pela frente ia ter uma dificuldade tremenda. E para eles não é interessante, né? Grande massa dos alunos tirarem 0 numa questão. Tranquilo? Meu Deus, já deu meu tempo. Deixa eu só terminar essa reação aqui, pode? Vocês ficam bravos comigo? Só essa? A última reação? Só vai, Sarah. Só na semana que vem a gente fica fazendo exercício com vocês. Oi? É que a gente, do Santa Catarina, a gente está tendo revisional agora. Aí... Ah, meu Deus. Então tá. Não tem problema. Eu paro por aqui, Daniel, e eu termino na próxima aula. Isso fica tranquilo, tá bom? Desculpa, eu não sabia. Me perdoe. Não, tranquilo, obrigado. Não, valeu. Não tem problema, porque senão vocês perdem. Eu não quero que vocês percam, não.
Queridos, muito obrigado, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês quiserem, por favor, o WhatsApp está aqui em atividade. Fiquem à vontade, tá? Valeu, até segunda.